Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e na aula de hoje a gente vai estar respondendo a questão 106 do Enem 2024. Nessa questão, ele nos fornece uma pilha e temos que encontrar a equação global das reações que acontecem nesse dispositivo. Então a gente tem duas reações acontecendo, a primeira que envolve o meu ânodo e a segunda que envolve o meu cátodo. Então, a gente vai ter que primeiro visualizar se a minha equação está balanceada. O que seria o balanceamento da minha equação? É se as espécies que eu tenho nos meus reagentes, eles estão em mesma quantidade com as espécies que eu tenho nos meus produtos, ok? Então, adianto que as duas equações elas já estão balanceadas em termos de espécies. Por exemplo, se você verificar, a gente tem 2 carbonos nos meus reagentes e 2 carbonos nos meus produtos com relação aos oxigênios. Temos 2 oxigênios nessa espécie, mais 2 oxigênios da água, formando 4. Então, a gente tem aqui 4 também nos meus produtos, né? Esse 2 multiplica com esse O2. Então, se você tem dúvidas de como fazer um balanceamento da equação, deixa aqui nos comentários que eu vou estar gravando um vídeo sobre isso, ok? Então, para essa questão, o entendimento maior que você precisa ter é sobre o balanceamento da equação. Observe aqui que a gente tem 8 elétrons nos meus produtos, né? Então, o que isso significa? O meu ânodo é a espécie que, durante a reação, vai estar transferindo elétrons por esse fio aqui externo para o meu cátodo. Então, na reação, 8 elétrons ele é liberado. Consequentemente e obrigatoriamente, o meu cátodo ele também tem que receber a mesma quantidade de elétrons que está sendo doado, o que não é verdade. Na minha reação 2, a gente só tem 4 elétrons sendo capturados, vamos assim dizer, pelo meu cátodo. Então, a gente precisa balancear a minha quantidade de elétrons que está sendo recebida no meu cátodo. E como é que a gente vai fazer esse balanceamento? Multiplicando toda a equação 2 por 2. Então, eu vou repetir aqui a minha equação 1, que ela vai estar balanceada, ok? Então, eu vou apenas repetir as espécies que tem nela. E na minha equação 2, eu vou estar dobrando a quantidade de espécies, uma vez que a gente vai multiplicar toda a equação por 2. Então, pessoal, eu reescrevi aqui a minha primeira equação e multipliquei a minha segunda equação por 2, e agora a gente pode fazer a operação normalmente para encontrar a equação global. Então, como é que vai ser feito, esse cálculo? Então, aqui a gente tem CH3CO- na nossa primeira equação e não temos na segunda. Então, a gente vai repetir CH3CO-. A água. Na primeira equação, eu tenho 2H2O, só que na minha segunda, a água ela está nos produtos. Então, quando a gente tem casos assim, onde uma espécie está no reagente, na minha reação 1 e na reação 2, ela vai estar nos produtos, a gente tem uma subtração. Então, essas duas águas corta aqui com essas 4, e aqui a gente ainda sobra 2 águas, ok? CO2. CO2 eu não tenho aqui na minha segunda equação, mas só na primeira, então a gente vai repetir também. Então, no fim, eu vou organizar, para ficar melhor, para que a gente entenda. H+, íons H+, eu tenho 7 aqui. Esses 7 vão cortar aqui com esses 8H+, eu ainda vou ter o íon H+ aqui. E 8 elétrons, corta com esses 8 elétrons. Então, a nossa equação global vai ser CH3CO- mais H+ mais 2O2, que isso reage para formar 2CO2 mais 2H2O. Então, a alternativa que se encaixa com a equação global é a letra